Boa. Vamos tentar manter o interesse do público em algo que é de interesse público, né? Sem Isso. preposição. Nem sempre é fácil. O Kennedy, essa derrota não foi uma, não foi duas, não foram três, né? São derrotas em série do governo no Congresso, que estão entrando para a coleção. Elas não parecem ser fruto do acaso, né? Parece ter uma estratégia por trás disso. Então, a pergunta que eu te faço é: qual a pecha que a direita tenta pregar no Lula com essas derrotas sucessivas do governo no Congresso? Toledo, mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, tenta pregar no Lula uma pecha de fora de forma, enferrujado, né? O Trump faz isso muito com o Biden lá nos Estados Unidos. Tem uma eleição lá agora em novembro, 5 de novembro. E agora, Uhum. prematuramente, porque a eleição no Brasil vai ser só em 2026. Mas a gente Já vê claramente, começou. já começou. A gente vê as articulações, né? Já escolheram aí um novo anti-Lula, nós vamos falar disso ao longo do programa, parece estar escolhido mesmo. E no Congresso Nacional, o que a gente viu foi a direita, não é só a extrema-direita, não, né? A gente viu a direita, foram 317 votos, quórum suficiente para aprovar uma proposta de emenda constitucional. 317 votos a favor de não criminalizar a mentira em massa, que é crime, né? Nem criminalizar fake news. Esse Congresso é defensor da mentira em massa. É exatamente isso que a gente tem. É um Congresso bastante conservador, piorou o fim da saidinha, concedeu para o Lula ali a manutenção de um cronograma para liberação de emendas parlamentares, mas você vai explicar isso mais adiante, se foi mesmo uma vitória do governo ou não, num dia de muitas derrotas. Muita gente no PT dizia, não, não são só derrotas do Lula, falam que são derrotas do Lula, mas são do Brasil. São também do Brasil. Quando há uma questão como em relação às fake news e ao fim da saidinha, é uma derrota civilizatória, é uma ameaça à democracia. Né? Agora, é também derrota do Lula. É ele que está no poder. É ele que é presidente da Claro. República. Não adianta tapar o sol com a peneira. Né? É da sociedade também? É da sociedade e é da democracia. Por isso que é tão preocupante. Né? O Lula enfrentou o Bolsonaro em 2022. Havia ali uma clara ameaça à democracia, tanto que a gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. E aí, quando fala-se do centrão, ou de uma direita não bolsonarista, ou de uma direita democrática, na hora H, ela vota com a extrema-direita. Ela vota a Vamos favor fazer uma da fake news. Né? distinção É das importante. palavras. Isso. Eu acho que é importante a gente usar as palavras certas para não criar mais confusão em vez de esclarecer, né? Isso é um vício da imprensa, não é um vício de todos nós, né? Primeiro, quem está no poder é o centro, certo? Por definição, o centro é quem está no poder. Então, o Lula hoje é o centro. Eu acho até, opinião pessoal, que ele nunca foi exatamente a extrema, nunca foi nem muito à esquerda, jamais foi a extrema esquerda. Ele esteve mais à esquerda, mas hoje ele é o centro. Logo, quem está, tem poderia haver dois tipos de oposição ao governo, a esquerda e a direita. A esquerda não há, né? Não teve, tirando uma greve ou outra, mas assim, que é a exceção, no Congresso, zero. Então toda a oposição está à direita. Então, logo, quem está votando impingiu essas derrotas ao governo ontem, anteontem, semana passada, retrasada e o ano inteiro, é a direita. E Exato. tem vários matizes de direita. Então, eu chamaria, minha sugestão é chamar de direita, não de centro, muito, jamais de centrão, porque eles É não uma estão direita no que nunca centro, quer eles se não assumir estão como com o centro. governo. É, Exato. exato. É. Ô Zé, o Lula, ele é um social-democrata clássico, né? Na formação dele, foi uma formação mais de esquerda, mais sindical. É o que aconteceu na Europa com o sindicalismo europeu, é o que aconteceu com o PT, com essa base que veio lá do ABC. Ele é um social-democrata clássico que faz um governo de centro. Centro, tem ministros de centro-direita no governo dele. Né? O PT é um partido de centro-esquerda, o PT não é um partido radical, o Lula nunca foi um radical. Né? Mas o governo que está sendo feito hoje, se tem um centro no Brasil, de fato é o Lula e o que está no governo. Né? E fica uma direita aí tentando fingir que é centro e tem uma extrema direita querendo fingir que ela é direita. Ela não é direita, ela é extrema direita, ela é fascista.
o Agora, Bolsonaro, essa é a pergunta que eu né? queria te fazer. Quem está impingindo essas derrotas ao Lula, portanto, ao centro? É a Não é só o extrema-direita Bolsonaro, bolsonarista? Ela tem voto para ter. Não tem 317 votos. não Quem tem. está impingindo é a direita clássica, não é a direita bolsonarista, certo? É a direita clássica, que não se assume como centro, quer se vender como centrão, é esse conservadorismo que não só bolsonarista, também bolsonarista, né? A votação, Toledo, deixa eu pegar os números exatos aqui nessa questão da fake news, mostra exatamente, ó, 317 a 139. 139 é o que o dito campo progressista, campo de esquerda, tem no Congresso Nacional, 140. É essa a força. Não dá nem para evitar o impeachment, porque você precisa de 171 votos, um terço do Congresso para, né, 172, impedir que o outro lado consiga dois terços. Então não dá nem para evitar a abertura de um processo de impeachment. Então é isso. Claro que parte desses 317 em assuntos de economia, o Lula está muito distante de sofrer uma ameaça de impeachment e tal, mas quando o Lula conquistou o poder pela terceira vez, uma coisa que todos nós falamos como analistas e que é verdadeira, uma maior capacidade de articulação dele na comparação com a Dilma, o Lula mais com o Fernando Henrique, que no Fernando Henrique, primeiro e segundo mandato, o Lula em primeiro e segundo mandato, souberam lidar com o Congresso, também conservador. Agora, o Lula encontra um Congresso muito mais conservador, muito pior, muito mais forte do que era o Congresso no tempo do Fernando Henrique e no tempo dos dois primeiros mandatos dele, né? E temos um Lula, sim, que eu escuto as pessoas do PT dizendo está um pouco mais isolado, ouvindo menos pessoas, um pouco menos de paciência para esse jogo do dia a dia da articulação política. Então tem muita gente dentro do PT que pede uma mudança no governo, né? Não se trata de mudar a comunicação, que é o mordomo de todas as crises, né? Se trata de reorganizar o governo. Há esse pedido dentro do PT. Será preciso fazer isso, porque você tem ministros de partidos conservadores que, no momento que você pede a manutenção de um veto de um presidente, um veto leve, que era permitir que o preso saísse para visitar a família, porque o fim da saidinha é desastroso, segundo os especialistas, né? Não Não, só consegue para ter apoio esclarecer desses de partidos, novo, pela né? enésima vez, o cara que está em semiaberto já sai da cadeia, né? Ele vai trabalhar Exato. durante o dia nos Isso, lugares onde isso. isso é permitido, tá certo? Ou seja, não é que o cara vai deixar de sair, ele só vai deixar de sair para outras atividades que não seja trabalhar. Então, as oportunidades para cometer crimes, que é o que motiva esse veto que foi derrubado, vão continuar existindo. Então, O não é projeto é muito verdade, é ruim como um todo. populismo. É populismo É de direita. populismo, mas dificulta a saída, dificulta a progressão de pena, Sim, vai levar mais pressão para dentro dos presídios, com vai certeza. ajudar o crime organizado a encontrar mão de obra com mais facilidade, entendeu? Vai piorar o que já é ruim, Sim. né? E vai piorar a qualidade da nossa democracia. Como piora quando não criminaliza as fake news e mantém um veto do Bolsonaro a uma lei que o próprio Congresso votou, entendeu? Que Uhum. tinha aprovado. Tinha sido, havia passado no Congresso Nacional, ela havia vetado. Então é um retrocesso em relação ao que o próprio Congresso achava que deveria fazer. Ô Zé, eu acho que assim, a gente tem que ser muito claro, ou seja, há um movimento de parte dos empresários, da elite política, procurando o anti-Lula. Eles mais ou menos encontraram, acham que é o Tarcísio de Freitas. Vamos ver se o governador de São Paulo está disposto mesmo a assumir esse papel. Pelos movimentos que vem fazendo, tentando se descolar um pouco do Bolsonaro, a gente vê queixas. Tem tweet do Carlos Bolsonaro que é um recado direto para o Tarcísio de Freitas reclamando que estão E abandonando o, o pai e dele, o o Eduardo Eduardo, Bolsonaro. Eduardo lançando Se, palavra de ordem, não retroceder, não, né? Já tá batendo desespero não, ali. o Eduardo Bolsonaro pedindo para defender que o Bolsonaro volte a ficar elegível para 2026, para não abandonar o Bolsonaro. Então está muito claro esse movimento ali de tentar pegar alguém que é bolsonarista, que é o que é o Tarcísio de Freitas, ele é um bolsonarista clássico, né? Ele aplica uma política de segurança pública regressiva em São Paulo, fizemos um programa ontem a respeito disso, que tenta se vender como um bolsonarista moderado. Não existe bolsonarismo moderado. O bolsonarismo ele não é moderado. Mas, enfim, está sendo abraçado por uma série de figuras aí. É um ator importante no jogo político. O Lula está vendo esse jogo aí.
né? Tem gente no PT que acha que ele precisa ficar mais atento a esse jogo e reorganizar o governo. Porque essa direita que fez o que fez ontem no Congresso Nacional, essa votação que teve, está muito clara, claro para ela o rumo que ela quer seguir adiante. Você até pode falar, você estava conversando antes, você falava da diferença do que foi feito no passado pela direita, com a criminalização da política, como é que eles pretendem preservar um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Zé. Deixa eu fazer a minha Tá. síntese e Tá, passar deixa eu para você. ler três comentários enquanto você Então tá bom. pensa a sua síntese aí bem rápidos. A Lucélia Lima, sequência desastrosa essa, mas revela desarticulação e pouca força política. Origem, emendas e new parlamentarismo. Thelma Romano, boa tarde. Bom poder estar aqui com vocês ao vivo. A análise de vocês é muito importante para balizar as informações. Good vibes. Obrigado, Thelma. Joana V. Essas derrotas são do país inteiro, não só do Lula. Tudo isso para criar a narrativa de que Lula não consegue governar. Sua síntese, então, Kennedy. Ô Zé, olha que com a sua colaboração que a gente discutiu antes, eu gostei bastante. Direita imita Trump com Biden e tenta colar pecha de enferrujado em Lula. Tá, os toques são 73 toques. Tá um pouquinho Muito abaixo dos bom. 75. Tá bom? Quer que eu repita? Dentro Não, eu da vou resumir. meta. Estamos Eu dentro vou da meta. colocar Vamos no lá, grupo. repita, 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 repita. Direita imita Trump com Biden e tenta colar pecha de enferrujado em Lula. É isso, tentando colar Muito nele um bom. carimbo de enferrujado. É Ô isso. Zé, Porque vamos o se. Lula tem esse argumento de ser o grande articulador político, né? É o que diferenciou ele da Dilma, né? Por exemplo. Ô Zé, e de fato ele é. Eu acho que precisa entrar mais em campo, entender mais esse jogo, ter mais paciência esse jogo político e avaliar que assim, o Zé Guimarães deu uma entrevista hoje. Ele falou: as coisas não estão boas. Se fossem boas, teria 80% de aprovação. A gente sabe que é difícil, com o país tão dividido, ter 80% de aprovação. Teve Mas uma podia estar vez só melhor do um que está. presidente chamado Lula em É, 2010 no auge. exato. Então, É, né?